quero pregar nessa manhã a respeito sobre as tentações, aprendendo com Jesus a vencer as tentações. Eu convido você a abrir o texto de Lucas, lá no capítulo 4, bem no início do capítulo 4, de 1 a 13, e quero saudar também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Temos 23 pessoas aqui nos acompanhando. Louvado seja o Senhor por isso, tá bom? Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 4, a partir do verso 1 até o versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, ou nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou a todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore somente o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o susterão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. E mais uma vez, como a Laís já disse e orou, nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine da tua boa e santa palavra. Ela é alimento para nós, ela é sustento para a nossa alma, ela é o guia para a nossa existência. E por isso, Pai, nós rogamos que a bênção do Senhor seja sobre nós, que teu Espírito tenha liberdade a falar aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade e teu querer. Me coloco nas tuas mãos mais uma vez e peço misericórdia. E peço que o meu ouvido e o ouvido dos meus irmãos e dessa congregação estejam abertos para ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Em Jesus nós oramos. Amém. Hoje nós veremos como Jesus, o nosso Senhor, conseguiu vencer as tentações e como nós também podemos aprender e a lidar com as tentações se nós estivermos baseados na palavra de Deus. Cada tentação do diabo foi fundamentada nas Escrituras, de uma maneira equivocada, como nós veremos, mas Jesus também, de uma maneira muito brilhante, vai responder a essas tentações de acordo com a palavra de Deus. E é por isso, inclusive, que nós temos falado às crianças e levado as crianças a memorizar os versículos para que as crianças tenham guardado as palavras de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós precisamos entender que a tentação é um ataque do diabo, do Satanás, dos demônios e seus anjos para tentar nos colocar fora da presença de Deus. Quem aqui é tentado e é tentada? E nós somos tentados e tentados segundo a nossa própria cobiça. Disse Tiago que Deus não tenta ninguém.
e nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Um exemplo: quem é que gosta de carro? Quem aqui sonha em ter uma BMW ou uma Ferrari? Pode levantar os pés? Não posso levantar esse aqui, nesse aqui estou catá-lo ainda. Então, por exemplo, eu gosto de carro. Meu sonho é ter vamos pensar numa Ferrari da vida. Aí eu vou lá, só fazendo uma brincadeira, chego com o meu Fusca na frente da Ferrari e falo assim: eu vou pagar e vou fazer um test drive. Aí o cara olha: mas você vai pagar com o quê? Não sei, eu vou pagar. E aí eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu sento na Ferrari, imagina? Põe um óculos escuro, tiro uma selfie para colocar no Insta, dou um rolê, pagando pose, nem sei quanto custa uma Ferrari. Alguém pesquisa, dá um Google aí. E tô lá, tal, não sei o quê. Aí quando eu chegar a entregar o carro na concessionária, o cara fala assim: você vai levar? Eu falo assim: pobre é assim, né? Eu vou pensar. Eu vou pensar. Aí eu volto pro meu carro, duro, cheio de problema. Falo: estou sendo tentado. Aí daqui a pouco eu passo de novo com o meu carro na frente da concessionária, está lá aquela coisa vermelha, brilhante, maravilhosa, como diria alguns do interior, lustrosa, cheia de brilho. Estou sendo tentado. Claro, você está cobiçando. Se você não cobiçar, se você não sentar, se você não ver, você não vai desejar, logo você não será tentado. E aí você pode aplicar esse exemplo a tantas e tantas outras coisas, em carro, em casa, em uma pessoa que você deseja, e aí vão a infinidade. Você vai numa igreja grande, cheia de recursos, cheia de estrutura, aí você vê aquele pastor alinhado, fitness, aquela iluminação, aquele negócio. Estou sendo tentado, queria ter aquilo lá. Então é só você não ver. Provação todos nós passamos, e tentação também. Agora, o diabo, ele é perspicaz em mostrar para nós aquilo que nós possivelmente queremos. E aí vem Jesus e fala assim: agradeça por aquilo que você já tem. Quero mostrar isso para vocês. Agora, é interessante porque Lucas, Mateus e Marcos vai mostrar para nós que Jesus está no deserto. E no deserto tem tentação. Agora eu gosto de lembrar lá de Deuteronômio, que diz o seguinte, o próprio Deus falando: eu coloquei meu povo no deserto para ver o que estava no seu coração. Agora, muito crente não gosta do deserto. Pastor, estou passando pelo deserto, não tem como abreviar, não tem como passar. Não, o deserto faz parte da vida cristã. O povo de Deus, ou a maior parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento é marcada na onde? No deserto. Não fuja do deserto da vida, porque é no deserto da vida que Deus vai moldar o seu coração. No deserto você e eu seremos tentados, sim, mas no deserto nós aprenderemos a confiar mais na palavra de Deus. Agora veja comigo que o primeiro filho, ou seja, o Israel de Deus, falhou no deserto, e Jesus, o segundo filho, o Messias, não falha no deserto, ele vence no deserto. Agora, interessante que Lucas, assim como os demais evangelhos, vai mostrar para nós que essa tentação de Jesus vem depois do batismo. Eu fiquei fazendo essa pergunta: por que depois do batismo? Depois de Deus abrir os céus e dizer o seguinte: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus estava confirmando e validando toda a identidade, vocação e ministério do Senhor Jesus. E aí vem o diabo e quer então tentar Jesus, ou colocá-lo fora da proposta que Deus tinha estabelecido para ele. Agora dá uma olhadinha comigo no verso 1. Um detalhe, antes de eu entrar nas tentações, diz o texto que Jesus estava cheio do... Nós não conseguiremos vencer as tentações se nós estivermos vazios.
Por isso que o apóstolo Paulo tem uma doutrina específica sobre isso, e ele fala o seguinte para nós já estudamos isso: enchei-vos do Espírito. Como está aí o seu, eu não sei como que é o cálculo ou a expressão que fala de enchimento, não é termômetro, é temperatura, né? Quando você vai calibrar o pneu lá, você enche, né? Não sei como que chama esse, alguém sabe? Me ajuda? Você está calibrado. Você está calibrado pelo Espírito? Você está cheio do Espírito? Quando nós estamos cheios do Espírito, pode vir todas as tentações que nós conseguiremos rebater, não é assim? Agora, quando nós estamos fracos no Espírito, longe da comunhão de Deus, parece que as tentações são mais agudas, mais consistentes. Agora, veja que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele acabara de voltar do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja que interessante que aqui nós temos essa expressão que a tentação de Jesus não foi um acidente. A tentação de Jesus estava na agenda de Deus. Fantástico isso. Deus é soberano e Deus está controlando a história. Preciso lembrar de Jó. Você lembra de Jó? Foi tentado, foi perseguido, foi humilhado. Parecia que Deus não estava no controle, mas Deus falou o seguinte: olha, você pode mexer em todas as áreas da vida de Jó, o tentador, mas na vida dele você não vai tocar. E aí depois Jó, lá no capítulo 42, vai dizer: bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Até a tentação está na agenda de Deus, e a tentação de Jesus estava na agenda de Deus, porque Deus estava mostrando: olha, se Israel falhou no deserto, Jesus vai mostrar como vencer a tentação, e por isso ele vai esmagar a cabeça da maldita serpente. E quando você vence a tentação, firmado na presença de Deus, firmado na palavra e cheio do Espírito, você está dizendo que você é cristão e que você segue os passos do Senhor Jesus. Então veja comigo que essa expressão, ao ser tentado, significa ser submetido a um ataque violento. E nós somos atacados violentamente todo santo dia. O diabo vem em nossa mente falando 1000 coisas, e nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração. Tem um desenho da minha infância, quem é da minha idade talvez vai se lembrar, Tom e Jerry. Quem lembra Tom e Jerry? Algumas ocasiões, deram risada, né? Algumas ocasiões chegava um anjinho, lembra? E chegava um capetinha, um diabinho, falando. E aí ele ficava assim, né? Quem que eu ouço? Essa é a tentação. Por exemplo, você está com o carro, homens agora, aí você está andando aqui no bairro parece que as meninas não têm frio. Não, melhor, elas têm frio daqui para cima. Entenderam? Das pernas para baixo não tem frio. Eu nunca entendi isso. Ela está de gorro, touca, com as pernas de fora. Aí você está com o carro, você vê um negócio diferente lá na frente. O que o diabo está falando? Olha, cobiça. Tentação ou não? Se você tem a palavra de Deus, você fala o seguinte: eu sou fiel à minha esposa. Mulheres, você vê aquele homem forte, robusto, fazendo força, aí você fala assim: lá em casa, e vem a palavra e fala o seguinte: honra o teu marido. Aí você vê uma família, e você pensa que ela é bonita, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, e você fala assim: se meu filho e minha filha fosse assim. Aí Deus fala o seguinte: cuida da sua família e ame a sua família. Tentação. É um ataque. É um ataque. Eu estou com as minhas emoções fragilizadas. Aí o diabo fala assim para você: abandone a fé cristã. Vai fazer yoga. Vai fazer meditação. Aí você que é crente fala: não, eu vou fazer oração.
Não vou me render à tentação. Aí você está desempregado e precisa conversar com alguém, ficar devendo favores para alguém, e o diabo fala assim: é isso mesmo, pega dinheiro do agiota, converse com alguém, uma cunha para você entrar na empresa. Aí você fala assim: não, eu confio na palavra de Deus e vou ficar firmado na palavra de Deus, Ele vai me dar os recursos para eu cuidar da minha família. Vença a tentação. Porque se nós não tivermos a palavra fincada dentro de nós, nós ouviremos outras vozes, e ouvindo outras vozes, nós faremos aquilo que o mundo quer que façamos, e não aquilo que a Bíblia quer que nós façamos. Que o mundo tem 1000 propostas, ou não? Você pode ouvir as 1000 propostas do mundo, e aí você precisa passar tudo pelo filtro da palavra de Deus, tudo. Aí você assiste uma série, um filme, e ele tem lá uma proposta. Aí você tem que passar aquilo pelo filtro da palavra e falar assim: isso aqui se encaixa dentro do cristianismo ou não? Consumismo nosso contemporâneo. Guardar, acumular, comprar. A gente vive isso, quero comprar. Ai, pastor, quando eu estou no shopping e passo o meu cartão de crédito, e eu digo assim: vai na fé. Aí eu virei para a irmã e falei assim: fé no que, irmã? Fé em Deus, fé nada. Isso daí não é fé em Deus. Isso daí, desculpa a minha expressão, você pode ficar bravo e sair da igreja, mas isso é burrice. Você tem que ter fé em Deus naquilo que você pode comprar. Passa o cartão, débito ou crédito, não é na fé. Quando a fatura do cartão chegar, eu quero ver tua fé. Vai. Daqui 45 dias a fatura vai chegar. E aí você precisa vencer a tentação. Aí você vai no shopping, fica olhando 1000 coisas, fala assim: eu até gostei, ficaria legal para mim, mas nesse momento eu não vou me render a essa tentação. Veja a primeira tentação comigo no versículo 3 e 4. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Agora veja que interessante, o diabo sempre tem a proposta de distorcer aquilo que Deus disse. Olha que engraçado, é sempre uma maneira sutil, não é? Com uma dúvida. Quem é do direito sabe disso. O se é uma possibilidade. Dia desses o Timóteo chegou para mim e falou assim: pai, se você fosse rico. Eu falei: essa possibilidade não existe, meu filho. Não, mas é um se. Eu falei: então, mas... Eu falei: já tenho 40 anos e até agora estou assim. Só se eu ganhar uma... Vai que alguém lá da Itália tem uma herança, né? E tudo bem, mas... daqui para frente é assim, vamos administrar a vida e está tudo certo. Não, vamos pensar se o senhor fosse rico. Então, se, tem uma possibilidade. Então ele chega para Jesus, o diabo, e fala assim: se tu és, ou seja, ele coloca a dúvida. Quer ver eu ficar bravo se alguém, por exemplo, chegar em mim e colocar dúvida, por exemplo, na minha masculinidade? Eu pego um cabo de vassoura, eu dou nas costas do cara. Imagina se o cara chegar para mim e falar assim: se tu és homem, imagina. Rafael? Eu peço um cabo de vassoura e depois eu peço perdão, mas... Ou alguém chegar assim, Edielson, tudo bem aí? Alguém chegar assim, Edielson, para mim e falar assim: se tu amas a Natália... Por que se tu amas? Está embutido na vida que eu amo. Se tu amas a Nova Canaã, então, que se tu amas? Claro que eu amo. Eu sou filho de Deus. E veja que a tentação do diabo é para tentar tirar Jesus do foco. Momentos antes do momento do batismo de Jesus, qual foi a voz de Deus? Tu Jesus, és o meu filho amado. Eu te amo, Jesus. Aí depois, no deserto, qual que é a proposta do diabo? Se tu és filho de Deus, já que você está com fome, que você está aí 40 dias, então você transforma essas pedras em pães. Que história é essa? Você hoje precisa sair daqui da igreja sabendo que você é filho e filha de
Deus. Não aceite a dúvida do Satanás, é mentira. E como nós somos filhos, temos certezas e garantias, e como temos certezas e garantias, temos heranças. Louvado seja o Senhor. Estaremos com Ele. Nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. E alguém vai chegar para nós, o diabo vai falar assim: você é filho de Deus? E vai falar assim: claro que eu sou. Sou a menina dos olhos de Deus. E quem mexer comigo vai ter que se apresentar diante do Pai. Mexe comigo não, sou filho de Deus. Entenda que a proposta tem um lado meio místico, né? Transforma pão ou pedra em pão. Aí Jesus assim: nem só de pão viverá o homem. Nós somos sustentados pela palavra que procede da boca de Deus. O nosso primeiro alimento é a palavra. Não preciso de pão, sou sustentado pela voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Você quer pão? Eu quero pão da vida. Agora é interessante que em outros momentos da vida de Jesus, as pessoas falavam assim: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ele falou: não desço. Uma tentação. Se eu descer, eu não salvo a humanidade, eu vou ficar aqui e vou salvar a humanidade. E ele venceu essa tentação para demonstrar a mim e a você o quanto nós somos amados de Deus. Agora veja que Jesus em outro momento diz o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. E aí Jesus fala o seguinte: não, meu filho, você está errado. A minha comida é a palavra de Deus. O que você tem comido? Como está a sua alimentação espiritual? Porque se você não se alimentar da palavra, você vai ficar desnutrido e vulnerável. O diabo tenta dizendo: use seu poder. E aí Jesus responde: o meu poder vem da palavra de Deus. A tentação da igreja: mostre o seu relatório financeiro e nós diremos. Nós não caminhamos a partir do nosso relatório, nós caminhamos pela fé. E assim nós responderemos. Quanto de dinheiro, quanto de influência a Igreja Batista Nova Canaã tem? O diabo dirá. E nós falaremos: nós não caminhamos por essa perspectiva, nós caminhamos fundamentados na palavra de Deus. O diabo dirá: qual é o segredo do ministério infantil? E nós diremos: não temos nenhum mistério e nem segredo, nós estamos ensinando somente a palavra de Deus. Qual que é a liturgia diferente da Nova Canaã? Não tem nada, são hinos clássicos, canções antigas, bem tocadas e o povo adorando a Deus. Não tem nada diferente, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E esse rebanho tem sede e fome da palavra de Deus. Segunda tentação é a respeito de proteção. Dá uma olhadinha comigo, versículo 5. Então o diabo o levou a um lugar alto e num monumento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Se tu és filho de Deus, olha, fica aqui comigo e veja que eu posso conceder a você tudo aquilo que você precisa. Agora, veja que o diabo ele é sagaz, mentiroso e ele deturpa. De quem é tudo? Lembra do Salmo 24? Do Senhor é a terra e tudo o que nela pertence, naquilo que tem. De quem é a terra? De quem é o mundo? De quem é a natureza? As nossas vidas é de Deus. E que história é essa que o diabo vem oferecer falando o seguinte: tudo isso aqui é meu, e se você ficar comigo, eu vou te entregar autoridade. Porque o diabo tem essa mania de usurpar aquilo que foi Deus que fez. O diabo fala para as pessoas o seguinte: olha, se você me adorar, eu vou te dar alegria. Mas ele não tem alegria, ele é rebelde por natureza. Eu vou te dar vida, ele não tem vida, porque a vida que ele tem foi dada por Deus, e ele fez lá a rebelião com os seus anjos,
Detalhe, foi expulso do céu. Ele está oferecendo aquilo que não é dele. E aí você vai conhecer, vai lembrar de alguém que fala o seguinte: olha, para eu conseguir um marido, uma esposa, um trabalho, eu fui lá, fiz um trabalho, fiz um despacho, paguei e consegui. Eu falei, mas quem que deu? Ah, foi fulano lá, e fala lá o nome da entidade. Eu falei, o preço vai ser caríssimo, porque você deveria depender somente de Deus. E tudo aquilo que você tem, você deve reconhecer que veio das mãos de Deus. Então dá uma olhadinha, olha o que Jesus diz, versículo 7, o diabo está falando ainda: eu lhe darei tudo isso se me adorar. Olha que proposta indecente, ele quer adoração. E aí Jesus fala o seguinte: eu adoro somente o Senhor, o meu Deus, e sirvo somente a Ele, eu não me prostro diante de ninguém. O que Jesus está ensinando para nós, irmãos e irmãs, é que nós não podemos nos curvar diante de ninguém, e a adoração é somente a Deus. Não adoramos pastores, não adoramos denominação, não adoramos doutrinas, não adoramos ideologias políticas, não adoramos políticos, não adoramos reis, nem majestades. Nós não temos nenhum outro Senhor além de Deus, somente a Deus. E toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. E nós cristãos só prestamos culto a Deus. Respeitamos todas as autoridades, respeitamos os líderes eclesiásticos, mas nós não adoramos a ninguém a não ser a Deus. A nossa adoração é exclusiva. Fala amém aí, gente. O povo no deserto errou porque fez um bezerro de ouro. Deu certo ou deu ruim? O povo adorou mais Davi do que o que Davi estava fazendo. Deu certo ou deu ruim? Muitos anos atrás, uma irmã falou assim: ai pastor, eu amo tanto o Senhor, tanto. Eu fiquei olhando, só ouvindo. Eu queria que você tivesse aqui no meu aplicativo, para falar com você toda hora, tirar todas as dúvidas da Bíblia. E queria uma foto sua todo dia. Falei, irmã, isso daí é idolatria, desculpa. Ai pastor, eu sou sensível, problema seu. Isso é idolatria. O senhor é muito batista, sou batista, mas não adoro a minha denominação. Eu adoro a Deus. A gente precisa entender isso. Tenho sim um viés ideológico no qual eu acredito, mas eu não adoro isso. Minha adoração é somente a Deus, e por isso desse púlpito só pode ser pronunciada a palavra de Deus e a condução do rebanho para adoração a Deus. Nós estamos cheios de estrelas no mundo gospel evangélico, e nós não precisamos dessas figuras. Nós precisamos de homens e mulheres que temem a Deus, levantem a voz e falem o seguinte: nós adoramos somente a Deus. E é uma tentação ficar adorando pessoas, figuras e seres criados como nós. Timóteo vai sair de férias amanhã, tem que levar ele embora, não está aguentando, desesperado. 6 meses sem ver meus avós, minhas primas, minha bisavó. Levam. E aí eu falei essa semana para várias pessoas: vou ficar 1 mês sem o Timóteo. Aí Timóteo falou assim para mim: pai, vai ser muito legal e tal, mas eu estou preocupado. Eu falei: pois não? Eu vou ficar 4 semanas sem vir à igreja. Eu falei: você vai lá com o seu tio, leva lá. Mas não é a mesma coisa. É verdade, verdade. Mas é a igreja de Deus, é batista, vai lá. É verdade, tentando já quebrar isso nele. Beleza. Alguém falou assim: ai pastor, seu coração não vai ficar dolorido, você não vai ficar com vontade de ir lá, e não sei o que. Eu vou por saudade, mas eu não adoro meu filho, ele não é meu Deus. Porque a nossa geração hoje é de adoração ao filho, adoração ao cônjuge, adoração à casa, à conta bancária, e aí você se prostra diante de muitos deuses. E a narrativa bíblica diz o seguinte para nós: adoração somente a Deus.
Alguém disse para mim: pastor, você acha a Natália linda? Eu falei: exuberante, coisa mais formosa da vida, mas a noiva de Jesus é mais bonita do que a Natália. Adoração somente a Deus. Seu marido é bonito, irmã, mas Jesus é mais. A gente precisa entender isso. E aí os antigos, os idosos, tinham muito bem estabelecido isso. E aí entra só uma regrinha do português, mas às vezes a gente se complica. Vou contar uma história. Eu gosto, Thelma, professor de português, eu gosto ainda, mas não posso comer pudim. Então eu gosto, né? Eu gosto de pudim. Quem gosta de pudim? Com aquela calda por cima, assim, babando. Pudim de pão, clássico. Bom, mais contemporâneo da década de 90. Pudim de... Terezinha, você está olhando para mim, eu sei que você faz um bom. Aquele de leite condensado, cheio de furinho. Aí você pega aquela calda assim, você fala assim: Cleusa, joga mais calda em cima. Aquela calda assim, desce o ilha. Renato, você gosta, Renato? A Edna está assistindo aqui, ó. Ela vai fazer para você. Aí chegava lá no sítio e a minha avó, italiana, desse tamanho, brava: Rodolfo, vai lá no fogão a lenha que está cozinhando para você. Nossa, fantástico. Aquele pudim era numa forma antiga, feia, a forma era feia. Fogão a lenha. Eu cheguei assim, Cleusa, perto do fogão. Escuta essa, Flávia. Cheguei perto do fogão e falei assim: nossa, vó, eu adoro. Era criança, né? Não é meninão. Eu adoro isso, vó. Tira logo, desenforma. Eu adoro. Não vejo a hora de comer. O meu avô, um baixinho de 1,50, saiu lá da roça de milho, veio, juntou ele, minha avó e minha tia mais velha, que adora o quê? Adoração é somente a Deus. E deram um sermão em mim, Alda, que eu fiquei assim constrangido. Ela falou: você quer o pudim, filho? Não passou à vontade. Tomei um sabão, então... Aí eu sempre gostei da argumentação. Fiquei pensando, Fernanda. Falei assim: vou me sair dessa. Falei: não, aqui na língua portuguesa é complicado mesmo, né? Porque adoração é para Deus, mas a gente fala que adora algumas coisas. Não no sentido que eu presto culto. Aí fui falar com meu avô na hora do almoço. Eu não comi. Eu era birrento. Acho que eu não sou muito, não. Não comi na hora, porque eu estava fazendo a minha argumentação. Falei: vô, vocês já viram eu com o joelho dobrado diante do pudim, fazendo uma oração para o pudim? Senhor pudim, você viu? Não. Então o que eu estava falando, adoro, é que eu gosto muito. Pensei que eu ia me sair bem, né? Só que meu avô, bom de Bíblia, Ivan, falei: então, meu filho, essa expressão adoração, mesmo no português, ela deve ser direcionada somente a Deus. Então pare de usar isso. Eu adoro tal coisa. Eu adoro meu filho. Porque o diabo está ouvindo e ele vai usar isso contra você. Aí eu adoro a minha igreja. Não, eu adoro Deus a quem nós servimos na igreja. Eu adoro o meu pastor. Não, eu gosto do meu pastor, eu oro pelo meu pastor, eu honro o meu pastor, eu adoro a minha denominação. Não, eu me sinto bem na denominação batista, mas eu não adoro a denominação batista, porque a denominação batista não leva ninguém para o céu. Quem leva alguém para o céu é Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. A adoração é exclusividade a Deus. E ao ser tentado, diga: eu não adoro a ninguém a não ser a Deus. Quando eu fiquei muito doente, alguém aqui do bairro, não é daqui da igreja, chegou para mim e falou assim, achei tão engraçado, eu estava bem magro, lembra? Naquela época eu estava bem magrinho, judiação, 60 quilos, que pena, né? Dava dó, né? O Mário pensou que ia precisar fazer uma tala aqui atrás, assim, para ficar parado, assim, estava tão fraquinho. Aí chegou uma pessoa e falou assim para mim, aqui no portão: fiquei sabendo que o senhor está doente. Estou complicado. O senhor é homem de Deus, não pode ficar assim. Opa, veio fazer oração para mim? Não, eu vim indicar aqui o nome de uma benzedeira. Foi para trás de mim, Satanás.
Eu adoro somente a Deus. E aqui na reunião de oração, os irmãos vão chegar aqui, vão fazer uma reunião em volta de mim, vão levantar as mãos, vão orar, e o Deus que me criou vai me curar. Aquilo foi uma tentação. E você e eu somos tentados a fugir da presença de Deus. E Jesus está falando assim: não volte para a presença de Deus, porque Deus tem tudo aquilo que você precisa. Terceira tentação, verso 9: então o diabo levou Jesus a Jerusalém até o ponto mais alto e disse: se tu és filho de Deus, salte daqui. E ele vai citar a Bíblia. Olha aí, o diabo também conhece a Bíblia. Diga-se de passagem, o diabo conhece mais a Bíblia do que eu e você, ou não? E ele usa um texto fora de contexto, guardem isso. Ele pega o texto e fala o seguinte: ele ordenará anjos que o protejam. Só que lá no Antigo Testamento, os anjos de Deus vão nos proteger em todos os nossos caminhos. E aquilo que o diabo está falando aqui, Glaucio, você sabe o que é? Para a gente provocar, tentar o nosso Senhor. Por exemplo, você nessa semana recebeu algum livramento de Deus que você às vezes nem viu? Essa semana, pneu do carro furado. Precisa levar o Timó na escola e tal, pega um Uber. Então, aconteceu aqui. Na hora que a gente pegou o Uber, virou na rua de casa, um acidente. Se eu tivesse saído ali, poderia ter sido eu, a Natália. Livramento, nem percebi. Teve um dia, posso contar uma historinha rapidinho? Um pouco antes da pandemia, eu não usava nem aplicativo de banco, né? E a Rose ficava brava comigo, com o Fábio. Larga a mão, tem que entrar no digital, baixa o aplicativo aí, não sei o quê, bababá. O que eu fazia quando eu recebia meu pagamento? Coisa de velho, né? Quem é da minha geração? Eu ia lá no banco, sacava o meu dinheiro, o que eu fazia? Pegava na boca do caixa e colocava na minha carteira. O que eu fiz, William, um dia? Fui ali na Itavuvu, peguei meu pagamento, Renato, parei o carro aqui na frente, desci e fui trabalhar aqui. Trabalhei. Porque o dia inteiro aqui, Flávia, quando eu saí, 6 horas da tarde, Jean, sabe o que aconteceu com o meu carro? Eu não tinha travado. Não tinha sonado o alarme, William. E minha carteira estava em cima ali do banco, ali perto do console do câmbio, Zé Maria. Estava lá. Minha pergunta: passou 215 nóia aqui, mais ou menos. Mas Deus não deixou ninguém ver. Deus me deu livramento. Deus falou assim: judiação, né? Pagamento do mês inteiro aí, sustentar a família. Teve misericórdia da Natália, do Timóteo. Agora eu posso parar o carro e deixar ali falando assim: vou tentar e vou mostrar que Deus vai fazer? Pode? É provocação a Deus. Ele prometeu que vai nos guardar, vai, paga o seguro do carro, põe alarme no carro, paga seguro de vida para você, que você partir você deixa quem está junto com você seguro. Alguém falou assim para mim: você paga a anuidade da Ordem dos Pastores? Eu pago certinho. E se der algum piripaque comigo, a Natália está bem. E a igreja ainda recebe uma gorjeta ainda. A gente precisa pensar nisso. Eu vou subir aqui no telhado, aqui no pico do telhado, e falar assim: vou me jogar só para ver se Deus vai guardar. Vai se esborrachar aqui e vai morrer. Porque não foi assim que Deus prometeu proteção. Você vai andar no vale da sombra da morte e Ele está com você, mas não é para você provocar em Deus uma sensação de segurança. Eu olho para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não dorme, Ele está atento a mim, Ele vai me guardar. Aí o Bruno, que é motoboy, aí entrega pizza lá onde ele trabalha é muito bacana, vale a pena, não posso comer, mas a informação é boa. Aí o Bruno, por exemplo, está com a motoquinha lá, está fazendo entrega normal. Deus está protegendo? Tá. E ele entregou as pizzas, aí ele começa a fazer gracinha com a moto, empinar a moto. Vamos ver se Deus está comigo. Cai lá,
quebra a pata, vai ficar com aquele monte de, como chama? Não, tem um nome lá. Gaiola, com o pé para cima, vai chorando, vai. De Deus não se zomba. Tem um camarada Jacó, que nós já estudamos semana passada. Vou sair de viagem e não vou entregar o dízimo, só de birra. Sou Jacó, não vou entregar não. Se eu for, Deus me abençoar e voltar, eu entrego o dízimo. Tá certo? Eu vou tentar Deus. E se tem uma questão na Bíblia, que aí a Bíblia fala o seguinte: fazei prova de mim na questão do dízimo. Seja fiel e você vai desfrutar da bondade de Deus. E nas outras questões, não tente o Senhor. Agora veja que aí Jesus fala o seguinte, versículo 12: as Escrituras dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus, citando aqui a passagem lá de Massá e Beribá, quando o povo disse assim: está o Senhor no nosso meio ou não? Agora é tão interessante que parece que algumas pessoas têm dúvida da presença de Deus. Você tem dúvida da presença de Deus? Lá na sua casa, Deus está lá? Sim ou não? No seu trabalho, você lá no seu carro ouvindo a musiquinha indo para o trabalho. Eu me lembrei de uma canção lá da minha época que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, Ele está aqui. Não duvide da presença de Deus. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, e Ele vai te ajudar a você vencer todas as tentações, porque fazendo assim, o nome dEle será honrado e glorificado. Se você se render às tentações, o nome de Deus é envergonhado. Agora, quando eu e você vencemos, louvado seja Ele. Amém. Amém. Nós vamos cantar.